Entre por sua conta e risco. Essas são as boas-vindas do Museu de Imagem e Som em São Paulo, um dos maiores e mais visitados centros culturais da capital, que está com a exposição Hitchcock, os bastidores do suspense, que mostra o por trás das câmeras do primeiro cineasta mais conhecido pelo público no mundo. O cineasta Alfred Hitchcock, eternizado como o mestre do suspense, ficou conhecido por utilizar um tipo de suspense psicológico em seus filmes, produzindo uma experiência inusitada ao espectador. O londrino, nascido em 13 de agosto de 1899, trabalhou por um tempo com engenharia, antes de entrar na indústria do cinema em 1920. Ele foi para Hollywood em 1939, onde seu primeiro filme americano, Rebecca, a Mulher Inesquecível, ganhou um Oscar de melhor fotografia. Hitchcock criou mais de 50 filmes, incluindo os clássicos Janela Indiscreta, 39 Degraus e Psicose. Desde o seu primeiro texto, o cineasta mostrou um dom extremo para escrever sobre falsas acusações e emoções cheias de conflitos com finais inesperados. Para quem não sabe, Hitchcock planejava milimetricamente as cenas de seus filmes, acompanhando cada passo de todas as etapas da realização, desde o cartaz até a edição. Ele morreu em 1980. Em homenagem a esse diretor, roteirista e produtor, o MIS preparou essa mega exposição que ocupa 20 salas. Hitchcock e os Bastidores do Suspense é uma exposição que busca retratar justamente o modo do Hitchcock de trabalhar nos bastidores, como ele fazia os seus filmes, as peculiaridades que ele tinha nos bastidores, como era o por trás das câmeras, e desvendar aí para os visitantes um pouco desses segredos que ficavam atrás das câmeras. Como que a gente chega e a gente já sente bastante o ruído, né? E isso faz parte daquele medinho, né? Como que vocês pensaram esse esquema? Quantos espaços são? A ideia era que o visitante fosse convidado a entrar literalmente nos bastidores de um estúdio da época ali dos anos 50 e 60, para ficar completamente imerso nesse universo, literalmente, dos bastidores de um estúdio de Hollywood. E para criar um pouco essa atmosfera labiríntica e meio de suspense que todos os filmes do Hitchcock têm. E aí, através disso, o visitante vai encontrando as salas de 17 filmes que foram destacados pela curadoria para ter o seu momento específico na exposição, que são momentos com muita liberdade criativa do museu, de destacar uma criatividade, uma questão inusitada do filme, ou uma cena emblemática do filme, mas todos os 53 longas-metragens do Hitchcock são contemplados de alguma maneira na exposição. Como foi a escolha? A escolha dos 17 filmes se baseou muito na ideia de fazer um panorama de toda a trajetória dele, tanto que tem desde filmes do início da carreira dele, filmes mudos, até os filmes mais emblemáticos, mais populares, como Psicose ou Disque M pra Matar. A exposição tem início com um cronograma, que vai desde o nascimento do cineasta até sua morte. Entre os itens expostos estão fotos, manuscritos, storyboards, croquis de figurinos, cartazes e materiais de divulgação dos filmes, matérias de jornais e revistas e diversos elementos. E a gente sabe que na mostra a gente acaba descobrindo alguns medos que pra gente parecem bobos, mas que ele tinha. É verdade, na exposição a gente descobre várias coisas, não só sobre os filmes, mas também sobre ele. E a exposição funciona bastante como se fosse um almanaque vivo. Você passa por ela e sai com a sensação de ter descoberto muitas curiosidades, muitas novidades que as pessoas nem sabiam. Ficou curioso? Então segura essa. Uma das coisas que o cineasta tinha pavor era de ovos. Sim! Certa vez ele disse a um repórter que, pior do que assustar, os ovos revoltavam. Aquela coisa branca, sem buracos. Outra coisa era a cor-de-rosa, que, segundo Hitchcock, trazia má sorte. Quando criança, sua mãe o obrigou a passar uma noite trancada em um porão de castigo por estragar um vestido daquela cor. Minha gente, o medo faz parte,
E eu sou prova que se você estiver com medo, vá assim mesmo. Bem, aqui tá falando pra gente abrir por sua conta e risco. Como a gente é curioso, a gente vai abrir, mas eu não vou negar que eu tô com medo, porque essa musiquinha aqui é meio complicada. Ai, meu Deus, assustei de verdade. Agora eu vou olhar com mais calma. Oi, amiguinho. Os bastidores do suspense é rico em detalhes. Na sala dos 39 degraus, um telefone toca a todo momento e insere o visitante na história do filme. Algumas salas são interativas e a gente já entra com aquela coisinha do medo, sabe? Essa aqui, por exemplo, tem um telefone que não para de tocar. Eu vou atender. Tem uma respiração muito forte, agoniante. Um grito. É curioso e algumas vezes faz arrepiar. Na sala dedicada aos pássaros, uma projeção traz para quem anda por ali a impressão de estar sendo atacado pelas aves em São Francisco. Para os amantes da cultura e do cineasta, a exposição é um passeio imperdível. Conta pra mim, primeiro, por que você se interessou a vir dar uma olhada nessa exposição? Eu gosto muito do Hitchcock. Eu vi vários filmes deles, eu não vi todos. Tem uns filmes aí que eu nem sabia que era dele, mais antigos. Mas eu acho incrível e eu vim para ver isso. Como foi a experiência? Bárbara. Não, é muito incrível, porque a gente entra em todos os filmes, a gente pega as cenas principais de todos os filmes, uma cenografia incrível que está aqui. Você realmente entra dentro do mundo dos filmes dele. Chegou em algum lugar, assim, porque a gente vê que tem bastante ruído logo no começo, né? Tem alguma parte ali que você ficou um pouco mais, assim, que dá aquele certo medinho, tipo, o que eu vou ver nessa porta? Como é que vai ser? O que tá atrás dessa cortina? Chegou a passar por isso na cabeça, assim? Uma das coisas que eu achei mais tétrica foi realmente o começo, onde tem as facas, aquele barulho das facas batendo, aquela sala escura. Tem alguns momentos, assim, que a gente sabe que está numa exposição, que não é um filme de terror, mas tem uns momentos que cria essa expectativa, assim, da gente estar mais tenso e sabendo que você está dentro de um filme do Hitchcock que vai ter um assassinato em algum lugar. O que você gosta de assistir suspense? Por quê? Eu gosto desse tipo de suspense. Eu não gosto dos filmes de terror que estão tão na moda hoje, que são coisas muito agressivas, assim, muito tétricas, muito expostas. Esse suspense é muito mais interessante, porque você cria atenção no filme inteiro, mas não é que você vai ver uma pessoa completamente eviscerada ou pedaço de parte de um ser humano. É muito mais inteligente. Você cria atenção, mas é um filme que tem... Você fica o tempo inteiro tentando saber o que é, o que não é, quem não é. Não é uma coisa tão óbvia. Eu acho que é muito mais arte, muito mais delicado como suspense. Delicado, se é uma palavra que a gente pode usar para falar de suspense, mas mais fino. E ele tem mesmo uma coisa muito adiantada na época dele. Ele aparece um pedacinho em todos os filmes dele. Ele está lá. Ele realmente é um nome de diretor que todo mundo conhece, porque ele tinha essas características dos filmes dele. Ele aparece no filme, ele tem um humor ao mesmo tempo, que as coisas são mais trágicas e é diferente, é especial. Eu acho que falta um pouco dessa sutileza para os filmes de hoje em dia. As coisas estão muito explícitas e nem porque elas são explícitas elas são mais tensas. Talvez não. Talvez esse lado mais oculto crie mais ansiedade e é um filme, é cinema, é diversão, não é para você sair de lá horrorizado e ficar lembrando aquelas imagens, é isso. Para quem viu a exposição se formar, também é um grande aprendizado. E o que você mais gostou, assim, de descobrir? Foi uma experiência super boa, porque eu já era um super fã do Hitchcock, sempre gostei muito do trabalho dele, e foi um desafio super
interessante e enriquecedor para a gente do museu, porque é a primeira exposição autoral com conteúdo internacional que a gente desenvolve aqui no MIS. Então, foi um trabalho muito novo em muitos aspectos para a gente. Então, isso foi muito enriquecedor, com certeza. Gostou? Bem, ainda não acabou. No final da mostra, a gente é convidado a ter uma experiência, sabe? Adivinhar, procurar algumas pistas e descobrir ou desvendar alguma coisa meio criminosa, bem cara de Hitchcock. Mas a gente não vai poder mostrar para vocês o que é. É uma experiência psicose e que só vindo aqui para conferir a exposição é que você vai saber.